contexto desse nosso debate, que hoje vai ser dividido em duas metades, né? Uma primeira para falar, então, sobre futuro e memória do Parque Anhembi, e a segunda parte, a partir das 7, as concessões em prática no Ibirapuera e Anhangabaú. Esse evento hoje, né, ele foi também feito em parceria com o Centro de Preservação Cultural da USP, o CPC-USP, também em colaboração com a Flávia Brito, que é diretora lá. A gente teve, né, na semana passada, na quarta-feira passada, uma discussão sobre a cidade, sobre o plano diretor, né, cujo tema geral desse seminário é a política urbana, normativas, incentivos e a cidade onde fica. Então, agradecer também a Andréia Torinho, que provocou, né, esse evento, em razão até das discussões do plano diretor, o Lucas Ciccone também, que vinha, né, trazendo a discussão das concessões, que é um tema complexo dentro do cenário da arquitetura e do urbanismo, e por isso aqui é um interesse do IAB, que tem, né, diversos representantes em cadeiras de vários conselhos no município, no estado, né, e que atuam também, né, representando o IAB do ponto de vista também de garantir, né, as condições técnicas, uma discussão democrática, né, e trazendo a sociedade civil também para dentro de algumas decisões tão importantes para a nossa arquitetura pública e para as cidades aqui do estado de São Paulo. Então, queria passar aqui a palavra para Mariana Bogosian, que hoje também representa aqui no IAB, né, o grupo de patrimônio cultural do IAB, né, um grupo de trabalho nosso, temático, né? Então, o IAB tem várias frentes e grupos. Então, atualmente, esse evento também está em colaboração com esse grupo, que é representado por nossas representantes também nos conselhos de patrimônio, e que, além de discutir o patrimônio cultural nos seus aspectos mais técnicos, também está engajado nas discussões urbanas, porque o patrimônio cultural e a cidade fazem parte de uma questão só, né, também. Então, passar para a Mariana apresentar os convidados. E é isso, eu queria pedir também para controlar o tempo, porque a mesa, né, a próxima começa às 7, a gente vai ter uma noite longa aqui. Obrigada. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Na verdade, um imenso prazer para mim estar aqui hoje, conseguir realizar debates amplos, públicos, sobre algumas das questões que a gente inevitavelmente discute, com o intuito de apoiar a ação dos representantes do IAB junto aos conselhos, mas que esses debates pudessem ser ampliados, pudessem ser públicos, chamar outros profissionais, outros personagens, outros atores, enfim, para que pudessem dialogar também conosco. Então, eu agradeço muito por estar aqui hoje, na figura da Raquel, a toda a direção atual do IAB, e me coube esse papel, então, de mediar a primeira mesa desse debate, que, como a Raquel falou, da sequência ao que aconteceu semana passada no Centro de Preservação Cultural da USP, hoje com o título O Público e o Privado nas Concessões do Espaço Urbano. Eu vou mediar essa primeira mesa, que vai discutir especificamente o caso do Anhembi, e, depois disso, passar a mediação para o Lucas Ciccone, que vai mediar a segunda mesa. Combinamos aqui, vou apresentar brevemente os convidados, e combinamos que a gente vai fazer apresentações, Raíssa e Rodolfo vão fazer apresentações mais rápidas, depois disso a Maísa vai colocar as colocações para a gente ter tempo também de conversar com vocês, de abrir para o público, de poder discutir, porque esse acho que o motivo maior dessa reunião aqui hoje. Então, primeiramente, a Raíssa Oliveira, que é doutora, é arquiteta, doutora pela FAUSP, atualmente pós-doutoranda no IAU-USP, e tem um relacionamento, por assim dizer, bastante longo com o Anhembi, tanto como objeto de estudo acadêmico, quanto como atuação profissional, né? O Rodolfo Andrade
se dispôs a estar aqui hoje conosco, e agradecemos muito por isso, como representante da AGL Events e responsável pela concessão do IMB. E a Maísa Fonseca de Almeida, doutora pelo IAU e atualmente pós-doutoranda na mesma instituição, membro do ICOMOS, e hoje aqui representa o Docomomo como debatedora nessa mesa, para levantar algumas questões iniciais, para a gente refletir e para que depois possamos debater todos. Então, inicialmente, vou passar a palavra para a Raíssa, e vai me caber esse papel de chata hoje, de controlar o tempo, mas no melhor dos sentidos, para que a gente possa conversar também um pouco. Boa noite. Está um pouco... Estendeu demais, talvez? O que será? Vai dar certo. Apenas para contextualizar um pouquinho, o Brasil ele vivia um cenário pós-Brasília, marcado por um momento conhecido como milagre econômico, devido aos altos índices de crescimento do país, ao lado de um processo de ampliação da indústria e aceleração da urbanização. Nesse período, o governo militar investia em obras faraônicas, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, por meio de empréstimos internacionais e angariando uma massa de mão de obra trabalhadora que saía do campo para a cidade. No mesmo período, entre 1963 e 1972, momento de forte endurecimento do regime militar, devido às manifestações sindicais, os protestos contra o regime autoritário, um complexo destinado às feiras de negócios nacional e, ao mesmo tempo, de convenções, era construído na cidade de São Paulo como um importante braço da indústria. Ao mesmo tempo, como representante de um discurso promocional pró-governo. A 7ª Feira do Automóvel era palco de inauguração do pavilhão de exposições no Parque Anhembi, o que demonstrava uma relação próxima entre os objetivos desenvolvimentistas do governo e a ampliação da indústria automobilística. Aqui eu tenho essa imagem, um pouco do que os jornais narravam sobre o Parque Anhembi. Obviamente, vocês vão ver que essa narrativa ela vai se modificando dependendo das intenções. Tá? O setor empresarial foi quem idealizou o substituto para o edifício projetado na década de 50 pelo Oscar Niemeyer, o Palácio das Indústrias, localizado no Parque Ibirapuera. O edifício, em andares, apresentava grandes problemas com a logística das exposições, principalmente com a exposição das indústrias mais robustas. Assim, o setor de feiras e negócios demandava basicamente um pavilhão 4 vezes maior que o Ibirapuera e, de preferência, térreo. Além disso, que fosse localizado próximo aos principais eixos de transporte da cidade. Então, aqui também eu trouxe alguns jornais mostrando, ali embaixo
da foto do Ibirapuera, a foto de edifícios paliativos por conta das feiras que não cabiam dentro do Ibirapuera. E ali o jornal falando que o Anhembi ele substituirá o Parque o Ibirapuera, Anhanguera, o Parque Ibirapuera, no sentido não só das feiras, mas também como parque, como espaço público. Bom, as narrativas dos jornais vão se modificando. Aqui a gente teve um jornal que mostra que os investimentos, e eu queria mostrar isso, os investimentos no Parque Anhembi, eles foram investimentos públicos, eles vieram a partir da Embratur, do pagamento de imposto de renda, enfim, como um complexo turístico. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso, mas para vocês verem que dinheiro público estava sendo colocado no Parque Anhembi. Essa outra narrativa, esse é o convite de inauguração do Parque Anhembi, tem uma narrativa de que o espaço seria uma nova área, uma nova centralidade urbana de São Paulo. Então, ele privilegia os espaços públicos e a relação com o rio. Né? Então, todas essas narrativas se entrelaçam no Parque Anhembi, dependendo do interesse a que foi colocado. Nesse caso, era interessante para a cidade reconhecer o Parque Anhembi como espaço público. O programa ele foi construído, na verdade, em conjunto com Jorge Wilhelm, arquiteto urbanista que, na época, era conhecido principalmente por trabalhar com projetos urbanos e por atuar nas discussões e estudos sobre a cidade de São Paulo. Wilhelm já identificava um crescimento do setor de negócios em alguns pontos da cidade e, consequentemente, antevia as carências existentes para atender às novas dinâmicas e expansão. É só lembrar do livro São Paulo Metrópole 65, que se dedica aos mercado atacadistas, enfim. Foi assim que a participação do arquiteto urbanista no projeto provocou entendimento muito mais amplo sobre a demanda do setor, criando, então, um programa muito mais complexo que apenas um pavilhão de exposições. Nasce, então, o Parque Anhembi, um complexo composto por 3 equipamentos principais: o pavilhão de exposições, em roxo, o Palácio das Convenções, em amarelo, e o hotel, em vermelho. Considerando a volumetria, as 3 funções principais foram divididas em 2 conjuntos. Um deles destinado ao Palácio das Convenções e hotel, construído em concreto armado, executado em loco, a exemplo de Brasília e de outras obras mais conhecidas, e o outro volume, um pavilhão de exposição em estrutura metálica espacial em alumínio, de aproximadamente 70 mil metros quadrados, e com elementos internos executados em pré-fabricação de concreto. O que fazia a conexão e a organização dos 2 volumes era essa grande praça, que tinha uma função de organizar os fluxos de uma grande escala e permitia também materializar algumas ideias do urbanista Jorge Wilhelm. O conjunto seria implantado nas margens do rio Tietê e ainda as margens do rio Tietê era pouco ocupada, mas recebia fortes intervenções rodoviaristas nesse momento. Wilhelm acreditava que era possível construir no complexo nesta área sem deixar de valorizar as características paisagísticas da cidade e a sua relação histórica com o rio. Ao mesmo tempo, entendia essencial criar uma nova centralidade para a cidade que crescia rapidamente. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre o que foi realmente, deixa eu voltar aqui, construído. Bom, a gente sabe que tudo isso nunca foi construído, toda essa parte pública nunca foi construída, nunca se concretizou. O que foi priorizado de fato foi o pavilhão de exposições, que era o uso prioritário daqueles que tiveram a concessão do espaço. O pavilhão de exposições, porém, espera um pouquinho. Bom, não dá para ignorar as minúcias e o ineditismo do pavilhão de exposições.
Eu queria fazer uma exposição um pouco maior sobre o pavilhão, mas acho que não vai ter tempo. De qualquer maneira, não é possível falar da história da arquitetura, história da construção, história do trabalho, história da engenharia, do cálculo, do sistema construtivo, da produção pré-fabricada, da industrialização dos componentes, história da indústria da construção civil, história das nossas relações internacionais no ramo da mineração, por exemplo, história da economia, os modelos financeiros de empréstimos e financiamentos, sem pensar no pavilhão de exposições. Enfim, se falarmos de todas essas histórias, o pavilhão de exposições ele tem um lugar muito significativo. O cálculo estrutural das treliças metálicas ainda estava em desenvolvimento, nessa época, no mundo todo, né? Discutia-se no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, na Inglaterra, enfim, era uma troca de conhecimentos sobre as treliças espaciais. Além disso, a estrutura é uma estrutura de grande porte, inteiramente executada em alumínio, que era algo super raro no Brasil e no mundo. Ao olharmos assim, parece acho que eu pulei aqui um pouquinho, eu acho que eu queria mostrar, antes de entrar no pavilhão, o que é essa concessão, a lei de concessão que o Wilhelm pensou, ao momento que ele pensou o Parque Anhembi, ele também pensou a lei de concessão, e aqui tem uma fala dele exatamente falando da culpa dele como urbanista de criar um espaço ali e retirar dali uma dinâmica existente que era do campo de várzea. Tinha 20 campinhos de futebol e isso o fazia uma certa obrigação de recompor essa parte pública da cidade. Aqui tem uma fotinho que eu tirei do vídeo mostrando exatamente isso, essa relação direta com o rio. Não tem a marginal aí, né? E o Espéria ele se dava de frente para o rio, então é impressionante como nesse momento existia ainda essa possibilidade da relação da cidade com o rio. E isso, eu acho que isso a Raquel me pediu para trazer, que é a Lei de Concessão de 7.085 de 1968, está faltando um 8 ali, que ele ajudou a escrever e que nunca foi colocado em pauta e que depois de 40 anos não foi exigida essas obrigações. Então, o artigo 2º fala, na área a que se refere o artigo, o Centro de Indústrias, o CIFES, que era a empresa que estava como concessionária, obrigar-se-á, com o fim de transformá-la em exposições industriais, permanente e centro recreativo da população. Bem assim, fomentar o turismo interno e externo e construir, obedecidas as prescrições legais, posturas municipais e condições, etc, etc. O item C, D e E, aqui é uma listagem de tudo que eles deveriam construir, o item C, D e E, diz recinto cívico, museu, restaurante, confeitaria, bancas de jornais, revistas, flâmulas similares, parque público com área de recreação ativa, playground, etc. Enfim, isso estava na lei, que após 40 anos, isso deveria ser entregue à Prefeitura de São Paulo. O artigo mais adiante, ele fala, a área utilizada para os fins mencionados na letra E, que é o parque público, deverá ser superior a 52% da área total prevista nessa lei. Enfim, tudo isso eu estou falando porque era uma obrigação da concessionária, nunca foi executado e nunca foi exigido, né? Agora, deixa eu ver se eu passo aqui. Enquanto eu falo. Deixa eu ver se eu... Ai, Mariana. Eu vou deixar as imagens enquanto eu falo do pavilhão, tá? Só deixa eu...
Bom, se olharmos assim o pavilhão, apenas para organizar aqui, eu quis mostrar um pouquinho dessa parte urbana, que é o Parque Anhembi. Agora eu vou dar uma dedicação rápida ao pavilhão, que logo após acho que também vai ser discutido, né? Então, se olhar assim hoje o pavilhão, ele pode parecer que foi construído com umas barrinhas iguais. A pessoa fala, tudo barrinha, parece um galpão, tal. Mas ele não é como qualquer outro galpão. Essas barras, elas foram calculadas para ter resistência em todos os pontos, a mesma resistência em todos os pontos, dependendo da força atuante em cada área. Isso teve algumas consequências. A cobertura dimensionada dentro do limite das forças solicitantes em cada ponto da estrutura, o que fez com que os tubos tivessem características e dimensões diferenciadas, dependendo da sua localização na cobertura. Houve um trabalho de especificação muito minucioso. Os diâmetros, as espessuras, as ligas de alumínio, conforme os esforços solicitados em cada ponto da cobertura. 2 ligas foram usadas, uma de alta resistência, geralmente usada em elementos estruturais, que foi aplicada em áreas que eram consideradas críticas, onde apareciam esforços de compressão. A outra liga frequentemente é usada em caixilhos, foi aplicada em tubos menores, onde só existia a força de tração. O resultado disso é que os tubos considerados estruturais, de fato, eles foram usados em pouquíssimas quantidades nessa estrutura. Então, há uma especificação, um detalhe minucioso da estrutura, que acaba tendo 10 tipos diferentes de tubos, de barras, os quais combinam diâmetro, espessuras e ligas distintas. Foi um trabalho quixotesco, de produção, principalmente. No Brasil, não existiam algumas máquinas para fabricação de tantos detalhes. Mas foi... obrigada, Mari. Mas isso foi executado com muita troca de saberes entre Canadá e Estados Unidos, as empresas envolvidas, financiando esse trabalho. Então, tudo isso garantiu uma estrutura de extrema leveza, o que levou, inclusive, ao processo de levantamento, um processo de levantamento que nunca mais foi repetido no mundo. Inclusive, o Jairo Lisboa, que é engenheiro mecânico, que desenhou as peças que foram calculadas no Canadá, aqui na Alcan, no Brasil, ele diz que nem o levantamento foi repetido no mundo e nem esse tipo de estrutura que era no limite. Sempre existia aquele delta onde os engenheiros, né, trabalhavam. Ele falou que nunca mais fez isso. E, por conta do Anhembi, muitas normas sobre aplicação do alumínio, muita evolução no conhecimento, muitas trocas de conhecimento aconteceram por conta dessa construção. Para finalizar, e para passar aqui a palavra para o Rodolfo, eu queria dizer que o pavilhão não é apenas um patrimônio de São Paulo, ele é um documento material brasileiro, que, bem ou mal, mostra as nossas histórias, nossas contradições, uma história, inclusive, que não deveria ser apagada, pois deveríamos aprender com elas. Uma história, principalmente, essa história que mostra a nossa trajetória política e que ainda tropeçamos hoje, nesses momentos. Mas não se pode esquecer que ele é também um documento material, já que o Docomomo também está presente aqui, que eu vejo, internacional. Não dá para esquecer todos os esforços que até então foram desenvolvidos na engenharia nos 2 lados do Atlântico. O Parque Anhembi, ele é o resultado de um acúmulo de conhecimento
entre os engenheiros do mundo inteiro, aplicação do cálculo estrutural, né, das treliças, da aplicação do alumínio. Então, acho que... Então, eu queria finalizar aqui dizendo brevemente sobre a importância do pavilhão de exposição. Obrigada. Muito obrigada, Raíssa. Aí, uma certa troca de cadeiras, eu convido o Rodolfo Andrade, representante da GL Eventos, para fazer sua exposição também. Bom, boa noite a todos. Agradecemos em nome da GL Eventos, eu agradeço o convite, agradeço toda essa pauta, essa discussão que foi provocada pela Ana Maria, em parceria aí com o IAB, com as demais entidades. Em nome do grupo GL Eventos, eu gostaria de brevemente tecer alguns pontos importantes, que para nós esse assunto é de extrema, vamos dizer, relevância para o nosso setor. O AMB, ele, como nós acabamos de ver, ele foi e continuará sendo o principal destino de eventos da América do Sul. O grupo, antes mesmo de entrar no Brasil em 2006, o Grupo GL, que a partir dos anos 90 iniciou um processo de gestão de espaços públicos, iniciando pela França e, consequentemente, Europa. Fez um mapeamento global e, na época, final dos anos 90, início dos anos 2000, mapeou que São Paulo era a cidade para o mercado e que o destino AMB era o principal alavanca, locomotiva desse setor da indústria de eventos. Hoje, 75% dos eventos da indústria de feiras de negócio, B2B e um pouco B2C, está na cidade de São Paulo. Nós podemos elencar alguns setores da economia brasileira e mundial que as feiras não estão na cidade de São Paulo. Agropecuária, petróleo, minérios, mármores e granitos, e a parte de defesa, que é um grande evento que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Fora isso, a cidade de São Paulo, ela é responsável por isso. O mercado de eventos, ele gira para a cidade, para o município, 16 bilhões de reais de renda nesse setor, incluindo todas as cadeias, a hotelaria, o pavilhão, a montadora, a empresa de alimentos e bebidas. Então, é uma economia muito forte. A cidade de São Paulo tem um turismo de negócios muito forte. Então, o AMB para nós, ele sempre foi a joia da coroa, sempre foi o equipamento e o destino, com várias características importantes, positivas, e que a gente enxergou desde o início e provocamos, de uma forma muito institucional, a potencialidade que isso poderia ter numa gestão privada. A gente sabe que o poder público ele tem uma ineficiência para alguns setores, e isso eu falo no nosso, como eu falei, início dos anos 90, o grupo iniciou esse processo,
lá fora, porque existe uma eficiência de gestão e etc., que não, aqui a gente não precisa tecer, mas que isso faz com que o elemento destino de eventos, ele passa a ser gerido de uma melhor forma, com uma melhor robustez na mão do privado. Então, o AMB nós tivemos, consagramos, vamos dizer, vencedor da licitação num momento muito crítico do nosso setor e do mundo. Foi em dia 16 de novembro de 2020, às 10h37 da manhã, lá no AMB, onde a única empresa que se prontificou em colocar uma proposta foi o Grupo GL Eventos, mesmo já tendo uma operação performando com uma excelente qualidade, o grupo enxergou a oportunidade de fazer mais um pouco pelo destino e pelo setor. E aí depois se desdobraram em uma série, né, de desenvolvimentos. Nós já tínhamos estudados em 2015, quando o município de São Paulo, na gestão Haddad, iniciou o processo de manifestação de interesse. Nós, junto com o Instituto Urban e mais uma série de outros players do mercado na parte de arquitetura, na parte de operações, na parte de investidores, nós fizemos um projeto que foram 8 meses de estudos, onde esse projeto foram 16 empresas habilitadas e finalmente ficaram 2 projetos na mesa para ser decidido. Como não houve uma sequência em termos de gestão do município, o projeto ele não foi adiante. E aí houve um desdobramento, onde nós não atuamos na questão do PIO AMB, na questão da discussão da venda da São Paulo Turismo. Isso tudo nós não tínhamos nenhum interesse, porque isso estava, de uma certa forma, sendo enviesado para um outro formato, que a parte de eventos ficaria a reboque. Então, nós esperamos, continuamos trabalhando e movimentando a cidade com a operação lá na Zona Sul, no São Paulo Expo, o antigo Expo Imigrantes. E quando veio, em julho de 2020, a gente entrou e absorveu e está até hoje. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui para vocês foram exatamente 1 ano e 4 meses, pós tudo isso que nós passamos de AMB, pós tudo isso que mudou o nosso mercado, pós tudo que está acontecendo com o setor de eventos, em termos de necessidades, a gente vai apresentar um projeto e trabalhar num projeto para que a gente possa, pelos próximos 53 anos, que hoje nós queremos que o AMB seja ainda posicionado como... Não, ele não precisa ser o maior, e ele não vai ser o maior, ele vai ser o mais completo. Isso nós deixamos muito claro no estudo de 2015, que nós não queríamos... A cidade não precisa de mais metro quadrado, a cidade precisa de qualidade. A cidade deixa de atender uma série de oportunidades, como congressos políticos, científicos, econômicos, por conta de não ter um equipamento com essa característica, que seria um centro de convenções de grande porte. Então, após alguns estudos, e aí entendendo, né, a necessidade que o projeto tem, a gente tem alguns viés, que é a preservação, a renovação e a reestruturação. Os eventos de hoje são muito diferentes dos eventos do passado. Os eventos de hoje acontecem numa forma muito mais célere e numa simultaneidade muito maior do que do passado. Então, algumas diretrizes básicas devem ser seguidas num novo projeto. Seja aqui no Brasil, seja onde for, você tem que ter hoje a oportunidade de sediar eventos pequenos, médios e grandes no mesmo equipamento. Atualmente, o pavilhão de exposições, o Norte-Sul, o pavilhão original, ele é um equipamento de 56 mil metros quadrados de área útil, né, de locação, só que ele, a partir do momento que você recebe um evento de 5 mil, você inabilita o restante do equipamento. Então, a modularidade é o item fundamental
para esse setor e para a economia do nosso, vamos dizer, do nosso investimento. Em segundo momento, o equipamento hoje, ele precisa de um conforto acústico térmico. Por mais que a cidade de São Paulo é diferente de cidades do Nordeste, do Centro-Oeste, a cidade de São Paulo tem momentos anuais, pela questão climática e pelo volume de pessoas que os eventos estão atraindo cada vez mais, onde você tem que dar um conforto térmico. Isso é uma exigência onde nós estamos enxergando, né, nos aeroportos, em shopping centers, em restaurantes, ou seja, a população está solicitando, a população em si, os visitantes solicitam, consequentemente, é algo que a gente tem que atender. E a preservação é algo que a gente estudou, nós não temos nesse contrato de concessão nenhuma regra, nenhuma, vamos dizer, e nós fizemos questão de estudar desde o início como preservar ao máximo, como a gente manter toda a história que a Raíssa teceu aqui, que tem muito mais informações aí, que a gente já encontrou, que a gente já estudou, que a gente quer resgatar isso da melhor forma possível. Só que a gente tem que lembrar, nós temos um timing, nós temos um prazo, e nós temos algo que tudo que nós estamos fazendo aqui, daqui 28 anos e meio, nós entregaremos de volta para o poder público. E gostaria, hoje, quem está trabalhando com a gente é um escritório francês, Vilmot Associés, é um escritório com 36 anos, 36 anos, né, de existência, se eu não estiver errado. Não? 40, quase 50. Ó. Aí alguns projetos de grande, vamos dizer, repercussão. Esse primeiro desenho do Grand Palais efêmero é uma estrutura que foi construída no Campo de Marte, de Paris, onde o Grand Palais ele está em reforma, o original, a reforma dele é para atender os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, e a cidade de Paris, ela não podia ficar sem um equipamento, então eles fizeram um chamamento público, um concurso arquitetônico, e consequentemente o escritório que desenhou foi o Vilmot o vencedor, e quem construiu essa estrutura foi o Grupo GL Eventos, que é uma estrutura que nós fizemos aí, foram 8 meses de trabalho em termos de construção. E o segundo desenho é a sede, um projeto atual deles, a sede das Nações Unidas no Dakar. Então, nós estamos trabalhando com um escritório que tem uma necessidade e tem todo o cuidado, e teve todo o cuidado de fazer com que a gente pudesse conciliar, que eu acho que é a palavra mais adequada, o que o mercado necessita e o que a gente quer manter como história. Então a gente, de uma certa forma, esses 1 ano e 4 meses pós início do contrato, a gente trabalhou muito afinco com o escritório Vilmot. E aí quais são os objetivos que eu já sinalizei aqui, mas só para a gente voltar, conforto térmico, a questão ar-condicionado, as normas de segurança e incêndio. Atualmente o pavilhão Norte-Sul do AMB, ele não atende às normas do Corpo de Bombeiros por conta da extração de fumaça e rota de fuga. Existe todo um texto que explica essas instruções técnicas, onde a partir do momento que você climatiza, ou seja, você tem que fechar isso, é uma das obrigações contratuais, a climatização de 100% das áreas locáveis do AMB, exclusivo, claro, estacionamento e etc., nós somos obrigados a climatizá-lo, por uma questão contratual. Nós temos uma série de exigências, em termos aí, sendo muito objetivo, a distância que uma pessoa que estiver futuramente no AMB, ela possa percorrer para que ela possa sair em caso de um incêndio, é de 135 metros. Então, quando a gente analisa isso com uma feira, uma planta em uso, ou ele vazio, a gente vazio consegue atender com a distância do pavilhão, que ele tem 260 por 260, mas quando a gente traz uma feira,
a gente não consegue atender. Então, isso tudo é algo que a gente precisa analisar e analisou com consultores, com equipes técnicas, para a gente estudar essa questão da rota de fuga, incluindo a instalação de sprinklers, de um sistema, nós estamos trazendo para o AMB o primeiro sistema de extração de fumaça automatizado dentro do sistema de climatização. Não existe um projeto como esse no Brasil. Então, o AMB, mais uma vez, vai ser revolucionário e vai ser uma fonte inspiradora para novos projetos. Esse é um deles que nós estamos trazendo. E aí tem toda a questão, a multifuncionalidade e a flexibilidade, a sustentabilidade. Então, essa questão do consumo energético é uma das os principais custos que um equipamento como esse tem, porque você climatizar uma cubagem desse tamanho e você atender os eventos, você tem um consumo enorme. Então, hoje o AMB ele é certificado internacionalmente com energia renovável, ou seja, 100% da energia que o AMB consome é de fontes renováveis. Futuramente o AMB vai ser um gerador de energia, tá bom? E aí a gente tem a cargas suspensas, que é um outro elemento. Os eventos, como eu falei, os eventos de hoje estão diferentes dos eventos do futuro. Os eventos estão muito mais vindo do teto para o solo, ao invés do solo para o teto. Então a gente tem que pensar muito nessa carga. Tivemos recentemente um evento que nós instalamos em 4 dias, na estrutura que nós temos em outros pavilhões, 94 toneladas para sustentar equipamentos de audiovisual, equipamentos do stand, produtos serem expostos, etc., e depois os requisitos operacionais. Então, eu vou ser muito rápido aqui, desculpa, gente, mas o Celso Furtado, ele será 100% revitalizado, o teatro. As poltronas serão mantidas, toda a questão acústica será mantida. A gente tem uma discussão sobre o palco, como que faz com que esse elemento é o maior teatro da cidade de São Paulo. Então, a gente está trazendo toda a reforma dos assentos, a climatização, a segurança, a impermeabilização. Hoje ele tem um problema sério, mantendo toda a originalidade do projeto. Mais uma vez, o AMB ele vai se tornar o maior centro de convenções da América Latina. Então, a gente conseguiu trazer dentro dele um equipamento com que a gente pudesse ter plenárias, salas modulares, o auditório Celso Furtado, outros 2 auditórios, um equipamento super completo para atender. Nós amanhã receberemos uma equipe internacional para fazer uma vistoria para um congresso em junho do ano que vem, já no Centro de Convenções. É um congresso que acontece em 40 países e o Brasil está no páreo para receber. Isso é uma das imagens internas, ou seja, a gente mantém toda uma questão estética de vista interna e externa das áreas do AMB. Então, esse seria o antigo Hall 2, ele passa a ser uma área de receptivo e uma área de exposição e convenções, com vista para a cúpula do Teatro Celso Furtado. E aí aqui vem alguns requisitos básicos que eu já citei. Quando nós chegamos na área do pavilhão, o formato que nós trabalhamos e conseguimos encontrar uma forma para atender os pré-requisitos obrigatórios, atender a demanda do mercado e atender o legado do projeto, a gente desenvolve uma grande marquise de receptiva, onde atualmente toda essa estrutura, esses pilares, eles estão escondidos com uma parede, ou seja, está tudo interno, é uma modulação de 5x5, que futuramente nós trazemos uma linha de pilares com toda a estrutura espacial original, todas as telhas originais revitalizadas, todos os brises, todas as fachadas originais, para que a gente, com 27 metros de profundidade, 260 metros de comprimento, a gente possa demonstrar que ali tem uma história, ali tem algo que o equipamento merece todo o respeito e toda complementariedade do projeto. Pela primeira vez nós estamos fazendo uma marquise super intensa, super ampla, para que a gente possa ter áreas de convivência, possamos ter cafés, ou seja, deixará de ser uma fachada fria para ser uma fachada muito mais ativa, como são em outros equipamentos
não só no Brasil, pelo mundo. Então, toda a questão da marquise com as entradas. Aqui é uma entrada do antigo, vamos dizer, do atual pavilhão oeste. Futuramente ele recebe outro formato. Então, a gente complementa a marquise frontal com essa entrada. Estou passando rápido por causa do... Mostrar internamente, a gente passa a ter hoje, mais uma vez, os equipamentos de eventos. Ele é o palco e o espetáculo são os eventos, são o que está dentro, o recheio em si. Então, toda a estrutura ela passa a ser uma estrutura fechada, climatizada, conforto térmico, conforto acústico, para que a gente possa, da melhor forma, fazer com que os eventos aconteçam nesses equipamentos. A integração entre o pavilhão e o centro de convenções é algo de extrema importância. Hoje o AMB ele é separado entre pavilhão e convenções. Existe sim uma conexão, mas uma conexão externa. Existe sim um formato comercial, mas isso tudo é apartado. Futuramente você tem uma integração com toda essa parte central onde a gente consegue trazer o público de um lado para o outro sem sair. A escala que está fora de escala, então toda a parte inferior aqui é logística, a parte superior é o que a gente chama de front of the house. E aí a praça de acolhimento, a praça central, onde tudo acontece, o coração do projeto, onde as pessoas chegarão, desembarcarão dos seus modais e poderão ir para a direita ou para a esquerda aos seus eventos, seja dentro do centro de convenções ou seja dentro do pavilhão. Toda a parte de revitalização arbórea, tudo isso a gente está contemplando no projeto. Estamos sim desmobilizando alguns maciços arbóreos. As árvores que lá estão já têm uma vida útil, né? Então todo o processo ele está sendo feito de uma forma muito detalhada. A gente está trazendo Mata Atlântica de volta para que a gente compõe esse maciço que está sendo remodelado. Questão sustentável, todo o material ele vai ser transformado, economia de água. A gente está com a Gerdau trabalhando para que a reciclagem de materiais seja da melhor forma. Materiais que foram demolidos de edificações antigas está servindo como subbase. E, como eu falei, a questão sustentável aqui, a gente está criando esse trabalho aqui para que a gente possa desenvolver o projeto. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, ao IAB novamente, essa oportunidade para que a gente possa discutir e continuar com esse grande projeto. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodolfo. Convido a Raíssa e a Marisa para retornarem à mesa. E passo a palavra para a Maísa, como representante do Docomomo, colocar algumas provocações, por assim dizer, para que a gente possa debater. Boa noite, queria agradecer o convite, né? Então, eu estou aqui representando um coletivo, né, da coordenação do Núcleo Docomomo São Paulo. Nós trabalhamos em colegiado e vim aqui representar, né, então, os colegas, né, dessa coordenação. Queria parabenizar, né, queria cumprimentar a mesa também, o Rodolfo, a Mariana, a Raíssa, parabenizar as apresentações. E trago aqui, né, conforme a Mariana introduziu, algumas reflexões para que eu possa abrir o debate, né, diante dos interesses, né, de fala, para que a gente possa, então, construir esse diálogo. A partir da apresentação da Raíssa, acho que uma reflexão muito, né, interessante é a gente pensar o papel desse edifício, né, um dos papéis, né, que eu acho que difícil a gente
dar conta aqui de um debate sobre todas as importâncias possíveis, né, que esse edifício representa em termos de edificação e de cidade, né? Então, quando ela traz algumas imagens desse processo de produção, desse processo relacionado, né, vamos colocar a materialidade, ao conhecimento técnico, acho que uma questão fundamental é a gente pensar no papel desse edifício diante de uma diplomacia técnica, né, quando a gente tem, então, uma transmissão de conhecimento a partir de uma obra. Então, o Anhembi, né, numa certa medida, né, o pavilhão em si, ele representa, né, explorações do campo tecnológico, construtivo, que se fazem a partir desse intercâmbio de conhecimento. Então, nesse sentido, né, a gente já poderia vislumbrar aqui, né, reflexões sobre o quão importante é esse edifício na cidade, né, mas ele não esgota, né, o significado de que a gente vem aqui debater. No sentido que o Jorge, né, Wilhelm, ele pensava, né, eu acho que a Raíssa já trouxe essa discussão, mas queria só fortalecer alguns pontos, né, segundo a minha perspectiva, né, e as minhas leituras, desse urbanista, né, dessa escala do edifício que se coloca numa cidade do contexto da América Latina, em que nós temos diferentes temporalidades, né, da produção de uma arquitetura moderna, de um urbanismo. Então, nesse sentido, a gente também vislumbra, né, um edifício com desafios técnicos, né, a Raíssa apresenta alguns, a gente até teve a oportunidade de conversar o quanto que é difícil, né, transpor esse novo conhecimento técnico do canteiro de obras, né, do tecnológico, quando ela traz essa necessidade de intercâmbio também para os cálculos, né, então não apenas no material e físico que a gente percebe hoje, mas esse conhecimento técnico que exige um deslocamento, né? Hoje é difícil a gente pensar que a gente tem que se deslocar de país para conseguir fazer os cálculos, né, dessa estrutura, dessa grande estrutura que representa um grande momento do Brasil no mundo, né? É muito importante quando a Raíssa inicia essa apresentação falando desse contexto Brasil no mundo, né, pós-Brasília, e dessa visão que o Jorge tem, né, de inserção nesse contexto da América Latina, né? Então, ele está trabalhando com o território, essa relação com o rio ela é muito importante, ela se altera ao longo do tempo, e acho que é um pouco disso que a gente debate aqui hoje também, que o Rodolfo nos traz, essas transformações no comportamento, né, que também exigem que a gente pense, né, um patrimônio que dialoga com essas transformações, né? Acho que é um pouco disso que se trata o debate hoje também. Não vou me estender muito, que a gente está com, né, um tempo curto, mas queria também tensionar um pouquinho essa questão de paisagem cultural. Então, na medida que eu dialogo com o rio, com o território, né, o quanto que esse espaço, né, esse complexo, ele se coloca nessa paisagem da cidade, né, e que nos traz interpretações, e aí é uma palavra que eu queria dar bastante atenção para ela, né? Essa questão de interpretação do patrimônio, que eu acho que nesse debate ela é fundamental, né? Visto que a gente não teve êxito nesse processo de tombamento do complexo e do edifício, no sentido que se pretendia, mas que a gente também não precisa trabalhar com o patrimônio apenas nos moldes do tombamento, né? A gente tem outros instrumentos. Então, é um pouco nesse sentido que eu queria também dialogar aqui um pouco hoje, de quanto essa interpretação dessa importância do patrimônio ela é necessária para que se pense em critérios de intervenção. Então, agora eu vou tentar explorar só mais um pouquinho a fala do Rodolfo, né, do quanto eu achei interessante que ele traga aqui para a gente, né, o que a empresa percebeu em relação a esse conjunto, esse complexo, né? Então, a partir de uma leitura global, que reforça um pouco do que a Raíssa já coloca, o complexo foi visto como importante, ou seja, ele já tem essa importância internacional, né? Essa importância não só tecnológica, mas como lugar do evento, como lugar... Então, ele se coloca na memória da cidade, né? Então, um pouco isso que eu queria também colocar aqui para a gente pensar, né, dessa questão do afeto, dessa questão da memória afetiva da cidade de São Paulo, mas que ela extrapola, né, extrapola em termos de uma memória, de um patrimônio brasileiro. Aí, nesse sentido, é muito interessante, né, se essa
arquitetura, se esse conjunto ele é reconhecido, identificado como um potencial, né, então os critérios de preservação eles podem explorar nesse sentido de um potencial que o patrimônio nos traz. E, a partir daí, esse reconhecimento técnico e dessa característica arquitetônica, ela é muito importante para que não se apague o potencial que foi lido, né? Então, se esse potencial exacerbado por esse conjunto, por esse patrimônio, ele foi reconhecido, que o projeto, ele, né, que a proposta de intervenção, que ela não cause um apagamento desse conjunto histórico que precisa se adaptar ao novo uso, né? Aí, por fim, né, para encerrar, uma outra questão que eu achei muito interessante, Rodolfo, é de como esse escritório francês, ele parte num contexto internacional, e eu estou falando isso só para... É uma causa que o IAB sempre pauta, né, então estou tentando trazer aqui um debate também que o IAB sempre se preocupa, e o Docomomo também, de que os concursos de arquitetura, né, resultem nas intervenções. Então, o IAB já, né, sempre traz essa pauta, essa questão, que ela é muito importante, que no contexto internacional a gente sabe que ela é mais expressiva, os concursos de arquitetura são mais validados, né, por uma proposta e uma solução, e que aí a gente percebe uma disparidade muito grande quando a gente traz um escritório que ele já parte dessa prática, mas que infelizmente se perdeu, e eu estou colocando aqui um debate, né, para a gente IAB, que se perdeu essa oportunidade de que o projeto fosse resultado de um concurso de arquitetura, né? Então, aí eu queria agora, desculpem se eu me estendi bastante, né, mas queria trazer essa reflexão, abrir para as questões, né, e aí eu gostaria de convidar a Mariana para me auxiliar também na mediação aqui das perguntas, mas queria abrir para os interessados que quisessem colocar alguma questão, e aí eu abro de novo para vocês. Pode ser, Raíssa? Pode ser, Rodolfo? Tá. Podemos fazer essa rodada? Sim. E aí a gente passa a palavra para vocês. Bom, antes de passar a palavra para vocês, eu vou um pouco, também, à medida que vocês se organizam para colocar questões, acho que gostaria de levantar alguns pontos aqui para a gente conversar. Acho que é muito, enfim, para mim foi alguma coisa, enfim, que eu vi de forma muito, muito interessante ver uma aproximação bastante grande entre alguns pontos da fala da Raíssa e do Rodolfo, da compreensão desse espaço e dos significados que ele traz, né? Eu acho que esse é um princípio comum, interessante, estamos entendendo, eu até, na verdade, anotei nesses termos, Rodolfo, tomei a liberdade, da joia da coroa, né? Um pouco nesses termos, porque acho que quando a gente parte para um objeto reconhecendo a importância, reconhecendo o lugar que ele tem, eu acho que a gente parte de um ponto comum para discutir sobre esse espaço, sobre esses edifícios que aí estão. E aí, um pouco nessas aproximações também, tem algumas coisas que foram ficando evidentes para mim, que eu acho que eu gostaria de escutar vocês um pouquinho. A primeira tem a ver com uma questão que a Maísa já colocou, né, desse complexo como parte da paisagem, e uma coisa que apareceu sempre com muita força na fala da Raíssa, dessa inserção na cidade, né? Isso aparece também na sua fala, Rodolfo, desse ponto de vista da conexão com os modais e dessa marquice que parece um pouco trazer aí algumas daquelas ambições originais de um espaço de fruição, mas que não se completam se a gente não entende exatamente como é que se dá a relação mais direta e a relação efetiva desse projeto com a cidade. Então, me pareceu que esse era um ponto interessante para a gente poder conversar, né? E me parecem que outros dois pontos, para não me alongar, mas para falar muito brevemente, são dois grandes tabus que eu acho que são necessários da gente começar a enfrentar e que é o objetivo, acho, mexer nesses dois tabus. A gente não vai só discutir nessa mesa, mas foi tema na semana passada no CPC e a gente seguirá na próxima mesa, né, também trabalhando isso. O primeiro é o que essas concessões trazem nessa relação entre público e privado.
Tudo isso tem mudado muito ao longo do tempo, né? Desde 68, com as propostas atuais, com as propostas consecutivas mesmo da municipalidade para a área, como o próprio Rodolfo mencionou. E acho que é um universo que a gente precisa encarar, né? Porque o poder público parece ter algumas ideias um pouco pré-acabadas disso, ou diversas ideias pré-acabadas, e tocou processos sem que a gente pudesse discutir isso publicamente, mais amplamente, que concepções são essas. Então, me parece que um pouco começar a avançar aí frente a isso é um universo importante. E outro, retoma um pouco o momento lá da discussão sobre o tombamento do AMB no Compresp, né? Que é esse tabu da diferença ou da distância entre o tombamento e concessão, né? Como se a ideia que, ainda que nós consigamos caminhar publicamente numa discussão sobre o que devem ser as concessões ou os diversos modelos dela que possam acontecer, me parece que sempre tem aí um entrave um pouco colocado entre o tombamento e a impossibilidade da concessão como algo que retoma um pouco essa ideia de uma incompatibilidade entre atualizar e preservar, né? Me parece que aparece aí na fala de vocês essa ideia do ressignificar, mas trazendo a importância que esses espaços, que isso tem como instrumento, na verdade, de desenvolvimento da cidade, do Estado, do país, mas também tem como materialidade, né? Portanto, me parece que também é um universo aí importante da gente tentar avançar nessa... Enfim, em desfazer esse tabu entre a ideia de tombar ou conceder, entre atualizar e preservar. Queria abrir para vocês, para perguntas. Peço que vocês se apresentem brevemente, só para que a gente possa localizar e ter também registrado na gravação. Ela levantou a mão primeiro, mas ela... Então, ó, meu nome é Ana Maria Wilhelm, sou filha do Jorge. Tenho a questão moral ética de preservar obras desse senhor. Começo dizendo que eu acho que o Parque AMB foi um projeto bem sucedido. Se você pega todos os documentos iniciais, tudo que eles discutiam como ideia, eu acho que eles conseguiram criar um novo espaço, implantar um espaço de exposição e de referência, o estudo do nome, o estudo da marca, a localização. Eu acho que é um projeto bem sucedido. Como, em geral, os projetos públicos nessa cidade não são cuidados, não são preservados, eu acho que o espaço de exposição ficou numa decadência, que chega a um ponto de que a concessionária diz não tem jeito, precisa derrubar. Eu vou lutar até onde puder pela não derrubada, porque aquela área, aquela construção, ela é icônica na arquitetura e na engenharia, e não foi bem preservada, não foi bem cuidada, e a solução está sendo a sua derrubada. Então, obviamente que o lado afetivo e emocional está super presente, mas que bom que ele está, né? A gente vê na fala das arquitetas aqui presentes essa dimensão muito presente. Eu quero dizer que a GL tem sido sempre um bom espaço de diálogo, quer dizer, desde o começo a gente tem conversado. O que me surpreendeu esse ano foi a notícia da derrubada do pavilhão. No choque dessa notícia, eu pedi que o diálogo se estabelecesse na esfera dos arquitetos, e é por isso que esse debate está acontecendo aqui hoje. Eu gostaria muito que o pavilhão de exposições não fosse derrubado, ou seja, que a sua solução
não seja apenas essa, que a gente possa, de alguma maneira, recuperar a obra e a sua função de espaço de exposição. Eu acho que o que os arquitetos franceses propõem é digno do ponto de vista de promover, né, uma visibilidade do projeto. Acho que é bom, bonito, ok, mas eu fico me perguntando, cara, não tem solução, só derrubar? A gente não consegue resolver de outra forma? Mas eu acho que esse é um diálogo com vocês, com os arquitetos. Do meu ponto de vista, o meu dever não sei se vocês sabem, mas a família carrega a responsabilidade do direito autoral daquela pessoa. Então, é em nome deste lugar que eu estou aqui, guerreira, muito desanimada com as coisas que estão acontecendo nessa cidade, especialmente no que tem a ver com arquitetura e urbanismo, aquilo que Jorge foi tão dedicado a vida toda. Então, assim, o meu emocional diz, pelo amor de Deus, achem uma outra solução e não derrubem essa obra. Mas eu sei que a GL, isso eu quero deixar bem claro, eu acho que a GL tem sido uma empresa de diálogo, não tem, tanto é que está aqui hoje, né? A minha expectativa é que, sendo uma empresa francesa, ela teria toda a sensibilidade para dizer: temos que preservar e não derrubar. Boa noite. A gente já vai tá encerrando a mesa, mas eu queria talvez pontuar uma questão. Primeiro, até no contexto do evento, eu acho que o que também foi pontuado aqui, que a Mariana trouxe, né, que essa contradição ou não, né, poderia não ser, entre atualizar e preservar, né? Então, assim, a gente identifica, né, há um discurso comum de identificação de um ponto, né, de grande valor, e que isso muda no contexto e na transformação de cidade. E essa discussão de atualização e preservação é uma questão da cidade toda, né? E esse, inclusive, um dos pontos do plano diretor. A gente discutiu na semana passada, né, a fala da Sarah Feldman, quando traz, né, no âmbito mais amplo, a discussão da cidade toda, como a cidade é um lugar de negócio, né? E que negócios são esses? E de fato, né, traz uma quantidade enorme. E como a gente pode não esquecer, né, que existem valores e pessoas e processos que poderiam, ou como eles podem ser incorporados nesses negócios, e que negócios, para quem e como, né? Assim, nos espaços... eu acho que aqui o que é muito diferente de alguns outros espaços de uma identificação, né, quando a gente está falando da transformação do plano, e que talvez apareça na discussão do Ibirapuera, por exemplo, ou aqui do Anhangabaú, né, que as pessoas usam diariamente. O AMB tem uma situação um pouco diferente, né? É um pavilhão apartado. Até existia, talvez, no desejo inicial, a forma de parque, para ter uma aproximação, mas a situação urbana dele não é uma situação simples, né, de aproximação, e eu acho que ele entra, obviamente, numa situação que a gente vê um espaço menos usado, talvez, do que se propõe nessa concessão. Quer dizer, a ideia da concessão é trazer um uso né, ao mais otimizado possível de um espaço valorado na cidade, que se transforme, que esse uso se transforme. Agora, de fato, eu acho que o que a Maísa coloca, e que eu tenho... Maísa, desculpa. Coloca, e que eu tenho visto, né, e que vem, de fato, sendo uma discussão no papel do IAB, inclusive, é a discussão dos concursos, né, como solução, talvez, de você ampliar de uma forma mais aberta possível, em diálogo com a sociedade,
a possibilidade de definição de alguns projetos. Então, e principalmente nessas áreas existentes. Então, assim, a gente pode até citar o concurso do Museu Paulista, né, como muito bem sucedido. É muito difícil, é um lugar que também estava numa situação difícil de se adaptar, né? Foi, naquele caso, um concurso promovido pela própria USP, ou recentemente aqui no centro, o edifício do Cal São Paulo, um prédio tombado, também uma requalificação de área. Então, talvez para essas requalificações de área, será que não deveríamos, até pensando aqui em futuras concessões, prever a possibilidade, né, como que seriam esses projetos? Porque eu acho que o poder público, na hora de contratar uma intervenção, tem que passar por um processo de licitação pública, tem critérios, o concurso é uma modalidade de licitação, e na hora que, de fato, o poder público transfere para a iniciativa privada a possibilidade de gerir uma coisa que talvez, como o Rodolfo colocou, né, tem uma dificuldade aí de gestão, quem assume também escolhe quem é o projetista, e diferente de uma situação pública, que você teria que fazer um processo democrático e de licitação, de uma concorrência. O processo de escolha do projeto ele é mais complexo, e, com isso, você ganha, na verdade, no projeto, né, ao ampliar essa discussão do projeto. Então, não sei, aqui pensando alto, né, na possibilidade que a Maísa trouxe na fala, de fato, talvez, né, pensar em futuras concessões, porque não formatos de contratação de projetos, ou definir nas concessões, porque muitas das concessões elas vão trazer o modelo de negócios, o benefício, né, as contrapartidas, mas como a gente inclui a arquitetura, o projeto, a definição do uso do espaço, ainda mais se tratando, né, de uma cessão para o privado de um espaço que é público. Então, esse é um comentário. Alô? Bom, eu acho até injusto que eu posso dizer aqui, porque realmente eu esperava que vocês da GL trouxessem outras alternativas. A gente sabe que tem outras alternativas. A gente sabe que é possível outras alternativas que não a demolição de toda a estrutura. Não sei se vocês perceberam na apresentação, mas o pavilhão de exposições ele tem 60 por 60, 260 por 260, ficaria apenas uma marquise, ou seja, não é mais a estrutura, é um cenário, é um fake, é algo que não é o pavilhão de exposições. Então, eu queria estar discutindo aqui com os arquitetos e não com vocês, porque o discurso de vocês é um discurso que me mostra uma certa sensibilidade pelo Parque Anhembi. Porém, o projeto ele não mostra essa sensibilidade. Vocês me desculpem, eu queria estar discutindo aqui outras alternativas com os arquitetos, porque a gente sabe que é possível. Vamos pensar no mundo inteiro situações. Um museu dentro do Dorset, que é o Dorset. Vamos pensar no sprinkler, na oca do Ibirapuera do Niemeyer. Como é que faz? Não tem como? Vamos pensar em situações técnicas que a gente tem que olhar com cuidado com situações pré-existentes. A gente precisa ter uma discussão com os edifícios que têm uma outra materialidade, têm outros problemas. Então, veja, o Parque Anhembi ele é um edifício que foi construído na década de 60 e 70. Obviamente, ele não vai atender todas as exigências técnicas de 2023. Porém, é possível pensar em outras soluções. Em 2009, o Corpo de Bombeiros queria colocar uma rede de sprinkler no grande auditório. Uma rede, embaixo daquela cobertura de concreto armado. Ora, o bombeiro ele vê, tem que ter tantos metros, tem que fazer uma rede. A gente foi lá, discutiu e a gente conseguiu entender uma solução. Então, veja, dentro do que a gente vê hoje, aqui, eu esperava mesmo que vocês trouxessem essas alternativas,
Me parece que o que realmente pesa é a questão, talvez, que os outros projetos sejam mais caros ou não. Se isso for realmente o problema, eu acho que a gente tem o dever de pressionar, porque a municipalidade está se isentando o tempo inteiro desse espaço. Tanto da exigência do espaço público que não foi construído, e é por isso que ninguém tem uma memória afetiva, Raquel, é por isso que é difícil, porque nunca foi construído o espaço público. Ninguém tem a sensibilidade do Parque Anhembi como espaço público. Ele poderia ser um local, junto com o Espéria, né? Enfim. Então, a municipalidade, o Estado, ele se isentou o tempo inteiro. Se isentou do tombamento. Eu tive uma homenagem no tombamento, que tombaram a minha tese, né? Então, é triste falar isso, porque nenhum documento substitui o monumento, nenhuma marquise vai substituir o edifício. Então, realmente, eu estou falando aqui com os arquitetos de vocês, não com vocês, porque a gente percebe que vocês têm uma preocupação, mas algumas questões que vocês colocam precisa ter um nível técnico de discussão. E se for problema, né, se vocês realmente quiserem isso, porque está na mão de vocês agora. Qual que é o caminho que vocês vão tomar? Porque o Anhembi não é tombado. Está na mão de vocês, vocês não têm nenhum tipo de amarras. Está na mão de vocês. Então, qual o caminho tomar diante disso? E o que precisa ser feito com a pressão, inclusive de nós, arquitetos, para que realmente seja feita a coisa mais, com excelência, a melhor coisa possível na nossa cidade? Né? Eu acho que a gente tem que colocar... tem que ampliar o contrato, tem que ampliar a data da obra, tem que ampliar... enfim, tem que fazer aditivo. Vamos, junto com vocês. Vamos até chegar num projeto que seja melhor para todo mundo. Essa proposta, na minha visão, ela não condiz com o que você fala, Rodolfo. Não condiz com o que a GL fala sobre a sensibilidade e a preocupação do Parque Anhembi como um objeto importante na memória, na história dessa cidade. Meu nome é José Lira, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu confesso que, ouvindo logo no início a sua apresentação, Rodolfo, em que você citou 2 exemplos de projetos do mesmo escritório responsável pela intervenção aqui no Anhembi, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a qualidade desses projetos, a maturidade desses projetos. A segunda, que são projetos claramente resultantes de concursos públicos, algo completamente diferente do que vocês praticaram aqui no Anhembi. Mas, mais ainda, a sensação que eu tenho é que é um projeto muito verde, que tem algumas intenções, algumas importantíssimas, mas que não se concretiza num projeto maduro, é um projeto amador. Essa solução da marquise, de preservação da marquise, como um gesto de sensibilidade histórica, não se sustenta nem num trabalho de graduação de estudante de arquitetura. É alguma coisa que vocês precisam elaborar melhor. Isso não fica bem para um edifício dessa importância, para uma empresa e um polo como esse, que vocês imaginam, liderar ou estar na ponta de lança de qualidade, de feiras, é algo que vai pesar, tenho certeza, em relação a vocês. Segundo, eu realmente acho que para um edifício dessa importância, que durante anos mobilizou interesse de profissionais,
da mais alta qualidade, engenheiros, urbanistas, paisagistas, arquitetos, artistas, que ali deixaram alguma sua marca, mas um projeto que foi objeto de discussão em várias instâncias de preservação histórica, ambiental, que não foram, infelizmente, não foram para frente, mas que revela como a sociedade está atenta à qualidade daquele espaço, diante das transformações que vinham sendo processadas mesmo antes da chegada da GL. Então, considerando essa carga simbólica, essa carga de interesse cultural, essa carga de interesse arquitetônico e urbanístico que mobilizou a sociedade, a imprensa, a opinião pública, os meios profissionais em torno daquele edifício, é alguma coisa, de fato, incompreensível que vocês não tenham observado essa atenção. Afinal de contas, isso não se trata simplesmente de um bem tombado, se trata até de decisões acerca de pré-existências que, como alguns dos princípios que vocês elegeram como parâmetros, diretrizes, recomendam princípios de intervenção no construído, de sustentabilidade, outras coisas que vocês falaram, de certificados, etc., de certificações, etc., que vocês falaram com tanto, que você mencionou com tanto orgulho, tanto apreço, eles, de fato, não parecem compatíveis com essa leitura que vocês fazem da importância. A própria, eu não estou falando simplesmente da Marquise, eu acho que a própria praça, ela acaba com o projeto de Burle Marx, ela acaba com a relação entre os edifícios, com a possibilidade, de fato, de fruição do conjunto enquanto conjunto. Mas, enfim, eu não vou entrar, me parece, de fazer, porque os elementos que nós temos do projeto são ainda pequenos, são ainda poucos. A apresentação, além de ter sido muito rápida, ela é de alguns elementos, mas não o suficiente para a gente entender. Mas, de fato, eu imaginaria que uma intervenção dessa natureza, numa empresa dessa qualidade, que requisita arquitetos internacionais, premiados em concursos internacionais, nós seríamos brindados com um projeto de qualidade. Não me parece que é o caso. E talvez seja o caso de se pensar, não acredito que esses arquitetos assinem a autoria desse projeto. É alguma coisa vergonhosa. Acho que o Rodolfo ia responder. Rodolfo, você quer que abra para mais alguma pergunta? Desculpa, então já... Por favor, Rodolfo. É José, né? José, obrigado pelas palavras. Raíssa também. Nós tivemos, assim, nós precisamos ser objetivos, nós precisamos ser assertivos e nós precisamos entender para que caminho que devemos andar. O projeto em si tem toda a sua pujança, tem toda a sua característica, só que a gente tem que entender quais são as próximas necessidades, então operacionalmente, comercialmente, em termos contratuais. Então nós temos aí uma enxurrada, né, de obrigações, não só de melhorias. Uma pena, em 2014, aconteceu o que aconteceu, com água na canela dentro de um evento. Isso foi uma questão de manutenção, de preservação e etc. Isso é uma pena, isso é péssimo, não só para o espaço, mas para o evento em si, que estava acontecendo lá, a FEIMEC. Então, o nosso trabalho aqui foi exaurir as possibilidades. E as possibilidades, elas caem em diversos aspectos, para não atingir a excelência. A questão de prazo, a questão de custo e a questão de operacionalidade. Isso é algo que a gente pensou, desenvolveu, estudou e deveria se desmontar tudo e remontar tudo,
porque as condições que lá estão, em termos estruturais, não falando do que tem que pôr em seguida, as condições atuais não condiz com o equipamento com que ele deve ser. Então, isso é algo que parte desse princípio. Se ele fosse preservado em termos de manutenção preventivas, corretivas, da forma que deveria ser, ele seria muito mais fácil a manutenção, a preservação. Elementos estão sendo preservados, sim, como o Teatro Celso Furtado e toda a sua característica. O projeto do Burle Marx, que lá existiu, vocês devem saber melhor do que eu, que ele não foi finalizado, é uma pena. Não existe integração, existe sim uma área externa de passagem, que não é uma integração, que a gente quer tentar da melhor forma fazer com que o uso seja não só nos dias de evento. Hoje o parque AMB, o complexo AMB, o distrito AMB, ou seja, o destino AMB é 100% cercado. Nós temos interesse de devolver esse equipamento para a cidade, trazendo elementos novos no destino AMB. Esse contrato que nós temos hoje com o município, ele permite, pela primeira vez, o desenvolvimento de receitas acessórias. Traremos na quadra do Sambódromo um outro equipamento que a cidade não tem, que é uma arena multiuso, onde a cidade tem essa possibilidade de ter esse equipamento. Isso é positivo, isso traz mais exposição para a marca São Paulo. Então, nós tivemos o cuidado, porque não existia nenhuma regra, e nós tivemos o cuidado de fazer com que a gente pudesse contar uma história ali. É um novo capítulo desse livro, que a gente quer contar junto com o município, junto com a população, junto com os nossos clientes, para que a gente possa fazer isso acontecer. Bom, devido ao adiantado da hora, na verdade não em si, mas o avanço na segunda mesa, eu proponho para todos, agradeço a todos a presença, agradeço as questões colocadas. Acima de tudo, espero que isso não seja, que isso seja um começo de um diálogo público, ou da continuidade de um diálogo que já começou e que a GL se mostrou aberta, para que a gente possa, evidentemente, é muito claro que o projeto é um anteprojeto, ele não é um projeto consolidado e, portanto, temos aí margem ainda para bastante discussão, espero eu, para outras colaborações e para, enfim, situações de debate público. E, nesse sentido, você quer... Eu queria só, em nome do IAB, acho que eu também posso... Eu também sou membro do IAB, vou me colocar aqui como IAB e como ICOMOS. A gente se coloca à disposição, né? É muito interessante que a Ana traz, enaltecendo esse diálogo ao qual vocês estão abertos. A gente se coloca à disposição também para esse diálogo, como do Comomo também, para um eventual diálogo com os arquitetos, se houver esse espaço, essa oportunidade. Então, eu queria só colocar essa questão, Rodolfo, que a gente se coloca à disposição. E paramos por 5 minutos, só para esticar as pernas, e retomamos logo mais, ir para um café, e retomamos logo mais para a segunda mesa, aí passando a mediação para o Lucas Ciccone, que vai seguir. Muito obrigada.